nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje é muito legal. Nós vamos falar sobre eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? Como é que ele se expressa, né? Toda essa lógica que chega aqui no nosso continente, na nossa Bia Yala, em 1492 e que se espalha aí pelo mundo. Nós vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre como é que isso acontece na história e como é que isso acontece ainda hoje. Para isso, nós temos aqui dois professores do Departamento de História da UFSC, um deles é o nosso companheiro aqui do IELA, Valdir Rampinelli, já conhecido de vocês, e o outro é o Alex Degan, também professor do Departamento de História aqui da UFSC. Vamos começando então contigo, Rampinelli, fazendo aí as honras da casa. O que é exatamente o eurocentrismo? Explica aí para nós. Bom, o eurocentrismo é um corpo de ideias, portanto, uma ideologia que apresenta a Europa como o centro do mundo. E, nesta perspectiva, a Europa é que vai ditar a modernidade para a América Latina. Na realidade, quando houve a conquista da América Latina, não era a Europa o centro do mundo, mas sim a China e a Índia. Tanto que os conquistadores que vieram principalmente para o México não eram soldados, eram mercadores, prestamistas, que vinham em busca de ouro, como porcos famintos. Porque a Europa precisava de ouro para fazer comércio com a China e a Índia. A Europa estava numa posição inferiorizada diante desses dois grandes países, China e Índia. E o eurocentrismo, então, chega com esse corpo de ideias, dizendo o seguinte: aqui está a modernidade. Como diz Walter Benjamin, toda modernidade é bárbara. E quando começa a chegada desta modernidade, em 1492, com a bota de Cristóvão Colombo na ilha espanhola, chega também o eurocentrismo, que passa a ser criticado desde aquele momento até os dias de hoje por toda a intelectualidade latino-americana. Eu diria que a primeira grande crítica ao eurocentrismo, esse conjunto de ideias, quem faz é um historiador chamado Felipe Guamán Poma de Ayala, que é filho de indígena e de pai espanhol, em 1610, em Cusco, no Peru, quando ele escreve uma carta ao rei de Espanha, de 1.400 páginas, cuja carta hoje está na Biblioteca de Copenhague, uma vergonha. Isto é o eurocentrismo. Esta carta deveria estar em Cusco. E ele vai dizer ao rei de Espanha o seguinte: olha, vocês não têm nada que nos ensinar. Pelo contrário, vocês vieram destruir o nosso mundo, a nossa cultura e tudo aquilo que nós temos. Ele chega ao ponto de afirmar o seguinte: vocês parecem que não pertencem à humanidade. Portanto, é uma dura crítica já a essa ideia de que a Europa é o centro. E isso continuou. Se nós olharmos a Carta de Jamaica, do Simão Bolívar, em 1815, ele vai pedir que a Europa adiantada, que seria a Holanda, a Inglaterra, convença a Europa atrasada feudal, que é a Península Ibérica, a largar a mão das colônias, porque as colônias vão se tornar independentes. Mas, para o final do século XIX, o grande crítico do eurocentrismo é José Martí, em Cuba. Ele vai dizer: nós temos que conhecer a história da América Latina nos mínimos detalhes e não conhecer a história dos arcontes da Grécia. Porque aquele que não conhece a história do seu país e da sua região está pronto para ser dominado novamente. Ele chega a afirmar que a universidade seja americana e não europeia. A nossa universidade tem que estar voltada para os grandes problemas nossos. E terminando a crítica ao eurocentrismo dessas pessoas tão bem conhecidas, vem José Carlos Mariátegui, que já na década de 1920, quando adapta o marxismo europeu ao Indo-América, dizendo: nós pegamos as ideias que vêm de lá, mas nós temos que adaptar a nossa realidade. Vocês têm operários, nós temos indígenas, são realidades completamente diferentes. Então veja, o eurocentrismo é a imposição de um corpo de ideias
de um corpo de visões de mundo, de uma região que não era central no mundo, era periférica. E nós aqui somos tão colonizados mentalmente que passamos a copiar a Europa como a modernidade. Por isso, o eurocentrismo é uma ideologia que precisa ser combatida. E em todos os campos, e eu diria principalmente no campo das humanidades, das ciências sociais, da história. Porque a nossa história tem muito o que nos ensinar. Inclusive, a própria história brasileira é uma história constante de luta de classes. Se você pegar desde a chegada dos conquistadores até hoje aqui, o que foi cabanagem, balaiada, canudos, contestado, se não um enfrentamento de pobres contra ricos. É nessa história que nós temos que nos basear. E assim é a história da América. Então, penso que José Martí nos dá uma boa ideia no final do século XIX, quando diz: temos que aprender com a nossa realidade. E é interessante porque se pegar os livros didáticos, né, primeiro, segundo grau, a história, toda a maneira como se organiza a história é a partir como se fosse a Europa. E como a gente sabe, a história já existia antes da Europa e a história também existia aqui na América Latina, né? Alex, e tu, como é que vê essa ideia do eurocentrismo? O Rampinelli trouxe lá do passado, esse eurocentrismo ainda prevalece? Prevalece. O Rampinelli colocou uma coisa importante, quer dizer, o eurocentrismo é uma ideologia etnocêntrica. Existem outras, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a história indiana, ela é bastante etnocêntrica também. A questão é que o eurocentrismo se coloca como um paradigma, né? É um paradigma discursivo que visa a criar uma tipologia, um grande inventário de todas as histórias, não é? E o Rampinelli colocou uma coisa muito importante. Se a gente for olhar a história dos sapiens e das sociedades urbanas, não é? Da antiguidade até hoje, nós vamos ter um pequeno respiro na história da humanidade, finalzinho do 18, começo do 19, até agora o final do século 20, começo do século 21, de predomínio econômico do Ocidente, pensando para além do eurocentrismo, colocando também os Estados Unidos nessa parada. Quer dizer, até o final do 18, começo do 19, a riqueza do mundo se concentrava na Ásia. E agora, no começo do século XXI, a gente retorna, não é, a essa condição. Ou seja, hoje, em pleno século XXI, é impossível a gente continuar fazendo uma história desconsiderando, por exemplo, a China. Não é? Como é que a gente vai pensar uma história, como é que a gente vai pensar uma história escolar, uma história universitária, desconsiderando a China, desconsiderando o México, desconsiderando a Índia, desconsiderando a Nigéria. Então, esses agentes históricos, né, eles precisam ser recuperados na sua condição de agentes, não só passivos, que vão reagir à presença europeia, eles também têm uma agenda, eles também têm, sempre tiveram, não é? Então, essa perspectiva ela precisa ser recuperada. E então, como é que a gente pode avançar nisso? O Rampinelli colocou questões importantes ao considerar esses grandes pensadores latino-americanos, né? E penso que também devemos nos abrir para considerar os pensadores africanos, asiáticos. Eles têm muito a dizer, né? Tem uma tradição, por exemplo, historiográfica na China, fundamental, que a gente precisa recuperar. Existe treinamento, não é uma coisa simples, mas tudo isso precisa ser ponderado, principalmente nessa condição que nós temos aqui no Brasil, de um extremo ocidente, um pouco à margem. Isso nos permite essas saudáveis estripulias. A gente pode e deve frequentar essas outras histórias. Nós vamos enriquecer a nossa, né? Devemos dizer coisas, sim, sobre a história da Europa a partir da nossa perspectiva miscigenada, enfim, latino-americana, né? E é curioso perceber como o próprio Norte percebeu isso, né? Os grandes centros hoje de uma história, que a gente pode falar de pós-colonial, até decolonial, também se encontram no centro, no Norte. Eles perceberam isso, então estão investindo nisso. Nós temos que aproveitar essa nossa experiência, e eu acho que o IELA tem muito a contribuir com isso, né? Para produzir coisas nessa direção também. É tão louco que a gente recebeu há pouco tempo aqui o presidente de um Instituto de Estudos Latino-Americanos na Alemanha, e a gente vê assim que eles lá na Europa estudam mais a América Latina que nós mesmos aqui. Quer dizer, esse não é um negócio que é impressionante como que há uma... Na universidade, né? O Rampinelli falou de alguns autores que certamente não são estudados em profundidade na história, né? Exatamente. Lá na história, vocês conseguem trazer esses pensadores? É uma dificuldade, né, Rampinelli? A gente tenta. É uma dificuldade, primeiro, por uma certa resistência, não só de alguns colegas, mas até dos alunos,
mas também porque muitas vezes não temos traduções desses autores para a língua portuguesa. Espanhol a gente tem até muita coisa, né? Isso tem mudado. Com a lei do ensino de história afro-brasileira, história africana, esse é um exemplo feliz de uma legislação que teve um impacto direto na academia, não é? Porque eu, quando fiz a minha universidade, né, eu me formei na Universidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo, a grande Universidade de São Paulo, não tinha disciplina de História da África. Então ela começa a ter na década de 90, não é? Um pouco antes da lei, mas então ela responde a essa militância que pedia algo que é óbvio, que o Brasil precisa estudar a história africana, não é? Então, por conta da lei, nós já temos hoje no Brasil professores, historiadores e historiadores, antropólogas, especialistas em história africana, e nós já temos uma produção nossa, de brasileiros e brasileiras, dizendo coisas sobre a história da África. Isso é fundamental. E também a tradução disso, né? Acho que o próximo passo é consolidar esse campo na América Latina, que é uma coisa que me chama muita atenção, quando a gente, por exemplo, vai para a Argentina. Eles estudam a América Latina toda, eles têm especialistas em China, eles têm especialistas em Rússia, nós temos pouquíssimos no Brasil, então nós temos que caminhar nessa direção, também caminhar no incentivo para a formação de quadros especializados em história indiana, história chinesa. Do que o mundo está mudando, né? Os polos de poder, né? Mas tudo bem, nós vamos seguir falando sobre isso, fica aí, já voltamos. O que é o imperialismo, senão o nacionalismo das potências poderosas? Há dois nacionalismos. Um, o do Estado forte, que se anexa ao débil. Outro, o nacionalismo dos povos débeis contra a prepotência dos fortes. É uma hipocrisia radical, ainda pintada de amor universal e apelo aos féritos de Nuremberg, a identificação do fascismo com os nacionalismos dos países dependentes. Essa é uma constatação de Juan José Hernández Arregui, esse filósofo argentino extraordinário, que publicou 5 livros e faz parte desse Imperialismo e Cultura. Uma análise radical da inteligência portenha em particular, mas argentina em geral, que passou o rodo no grupo Sur e, portanto, em Vitória Ocampo, Jorge Luis Borges, aquele mesmo que renegou seus 3 primeiros livros, entre os quais Fervor de Buenos Aires, que era uma obra de clara identificação nacionalista, aquele mesmo Borges que disse que a realidade argentina era vital, e enquanto aquela inteligência pensada era postiça, e que depois renega a sua obra anterior, esse mesmo Borges é o primeiro que sofre a análise crítica de Juan José Hernández Arregui, um filósofo argentino da mais alta importância, que trabalhou a questão nacional e o nacionalismo desde um ponto de vista marxista. Um dos grandes filósofos da América Latina, completamente desconhecido do povo brasileiro. É claro que ele teve íntimo contato com Álvaro Vieira Pinto, quando estava escrevendo O que é o Ser Nacional, sua única obra publicada em português. A análise do marxista sobre a questão nacional e o nacionalismo em particular encontrou em Juan José Hernández Arregui um ponto altíssimo da elaboração teórica latino-americana. Não por acaso é uma obra proscrita, precisamente porque conjuga de maneira crítica 2 grandes tendências latino-americanas, o nacionalismo revolucionário e o marxismo crítico. Juan José Hernández Arregui era também um profundo conhecedor de literatura e um homem versado na filosofia clássica europeia e, sobretudo, absolutamente identificado com a emancipação da Pátria Grande. Um autor para os dias que correm. Voltamos
Seguimos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E hoje falando sobre eurocentrismo, que é essa ideia, né, que coloca a Europa no centro do mundo. E é interessante, né, pessoal, que o Henrique Dussel, que é um filósofo latino-americano, ele faz uma divisão do tempo bem diferente dessa divisão que a gente estuda na escola, que a gente estuda Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, que é uma datação europeia. E o Henrique Dussel, ele fala de sistemas regionais de poder, onde ele justamente traz nessa, quando é que foi a Mesopotâmia, foi o centro do mundo, quando a China, quando a Índia, enfim. E então, a partir dos descobrimentos, entre aspas, né, a Europa passa então a querer ser o centro do mundo. E acaba sendo de verdade, porque impõe uma lógica a todos esses lugares, né. Como é que a gente poderia trabalhar isso? Quer dizer, essa ideia do colonialismo, nem mesmo o Rampinelli e as independências, quando aconteceram, conseguiram tirar, né? A derrota do Bolívar foi também a derrota disso, né? Sem dúvida, tanto o José Martí como o José Carlos Mariátegui tem uma frase que diz o seguinte: a colônia continuou a viver na República. A independência, com exceção do Haiti na América Latina, foi feita por cima. Tudo ficou como estava para que nada se mudasse. O José Carlos Mariátegui faz uma dura crítica ao ensino educacional no Peru, dizendo que tem a influência da Europa, da Espanha e dos Estados Unidos. E ele chega a defender a tese de que o indígena peruano não deve ser alfabetizado, porque os valores que ele vai pegar serão os valores desses países. Então não vale a pena educar alguém nos valores dos países, renunciando à sua própria história. Agora, hoje nós temos um eurocentrismo na América Latina que tem um novo nome, que se chama panamericanismo, que é a influência dos Estados Unidos. E isso começou no final do século XIX e perdura até os dias de hoje. E quem também vai denunciar isso com muita força é o José Martí no final do século XIX. É bom lembrar que, Alex, em 1889, 90, houve um grande congresso em Washington, em que os Estados Unidos já era um país caminhando para o desenvolvimento, já tinha feito a guerra civil, o norte monopólico havia vencido o sul agrário exportador, e eles estavam cheios de produtos invendíveis já, e precisavam de mercado. E qual é o mercado que se avizinhava? A América Latina. E além desse mercado, eles queriam dominar essa região culturalmente. Por quê? Porque você domina primeiro a cabeça e em seguida vem o bolso. E quem vai denunciar isso nesse período é José Martí. Nesse livro, Política de Nuestra América, tem um capítulo com vários artigos que ele vai chamar Panamericanismo. E o que ele escreve ali é exatamente o que o George Bush, Alex, aqui em 2006, em Mar del Plata, foi derrotado por Lula, Chávez e Kirchner, que era a ALCA. Então o padrão monetário, a dominação cultural, o fim das leis trabalhistas. Então é impressionante, você lê Martí no final do século XIX e vê que ele denuncia aquilo que vem no final do século XX. E é uma dominação cultural. Portanto, a maioria dos nossos professores, quando vão fazer doutorado ou pós-doutorado, ou vão para a Europa ou vão para os Estados Unidos. Não tem nenhum problema em ir para a Europa e ir para os Estados Unidos. O problema é quando eles vêm e trazem as ideias como se aquilo fosse a novidade do século. Ou a regra, né? E querem implantar aqui aquele tipo de democracia e aquela visão que eles aprenderam lá. Seja na história, seja na sociologia, seja nas ciências humanas em geral. Isso é o colonialismo cultural. Aí basta ler esses autores que nós citamos aqui, desde Bolívar, Martí e Mariátegui, para entender como é que se faz a dominação. Então, isso precisa ser combatido. E aí eu entro naquilo que você perguntava, os nossos livros didáticos. Os livros didáticos apresentam a dominação cultural europeia e estadunidense. Nós temos que aprender a partir da nossa realidade aqui,
Basta ver como os livros apresentam as fotografias, os textos, as chamadas. Então, isso precisa mudar. Se a gente olhar o ensino de história, por exemplo, em Cuba, é totalmente diferente. Para começar, Alex, Cuba tem 6 histórias da América nos cursos de história. Eu quero lembrar que o Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina tem 2 Américas. América 1 e América 2. Aqui se começa a estudar a América em 1500. E não se leva em consideração os 50.000 anos de história havidos antes da chegada de Pedro Álvares Cabral em todo esse continente. Isso significa o quê? Uma visão muito estreita. E, Alex, hoje em dia, né, como é que tu observas isso justamente nessa questão do imperialismo e do colonialismo cultural? Inclusive na África, que é um tema que tu trabalhas também, né? Que a Europa chega lá, pega régua, compasso, divide os países, divide comunidades, enfim. E agora a gente está vendo o que acontece hoje na África tem tudo a ver com essa maneira como foi colonizado. Não, sim. Eu acho que no caso da África, quando a gente pensa nessa questão do imperialismo cultural, né, da própria formatação das histórias africanas, existe essa herança. Quer dizer, quando qualquer historiadora que for trabalhar com a história das Áfricas, vai ter que passar por esse terrível legado do imperialismo, né, do colonialismo. Porque os primeiros historiadores acadêmicos, não é, que começaram a produzir história da África foram europeus. Não é? Então a própria legitimação do que é um tema digno para ser estudado, a legitimação da documentação, passava pelo... Isso não acontece só com a África, acontece, por exemplo, com a Índia, que é muito curioso isso, que é uma sociedade antiquíssima, né? As cidades lá de Mohenjo-Daro, Harappa, 2.500 anos antes de Cristo. Então nós temos ali a formação de tradições filosóficas, como Mahabharata, enfim. Mas os primeiros historiadores acadêmicos dessas jovens nações ou esses grupos étnicos são europeus que vão, por exemplo, formatar essas histórias nos quadros de uma história europeia, muito centrada na questão da dimensão política, da história nacional. Na década de 50 para cá, passada a Segunda Guerra, com os movimentos de descolonização, nós começamos a observar também uma independência não só política, mas intelectual. Não é? Então, a partir de meados da década de 50, nós vamos ter vários intelectuais africanos e asiáticos que, inicialmente, com formação na Europa, que estudaram na Europa, ou estudaram nos Estados Unidos, no Canadá, que voltam para suas nações e começam a produzir histórias locais. Não é? Acho que o grande, no caso da África, a grande cereja do bolo desse movimento é a coleção História Geral da África, capitaneada pela Unesco, que é uma coleção muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela buscava fazer uma história sintética de todo o continente africano, do Homo sapiens até a década de 60, 70, ela também buscava legitimar documentos. Então você tem textos aí que vão mostrar que a tradição oral ela é tão ou mais importante que os textos escritos. Não só legitimar corpos documentais, como também fortalecer esses lugares, então mostrar a necessidade de escavações arqueológicas, e também essa coleção vai colocar junto, num espaço comum, historiadores soviéticos, historiadores europeus, historiadores americanos e historiadores africanos, falando da história da África. Então esse eu acho que é um marco importante, que tem um reflexo. Hoje a gente vê algumas nações africanas produzindo uma história de altíssimo nível a partir das suas preocupações internas, não é? Eu posso citar, por exemplo, um autor já falecido, que é o Anta Diop, que ele é um historiador que vai fazer uma história distinta do Egito, por exemplo. Ele vai propor uma leitura da história do Egito dizendo que é óbvio que o Egito está na África. Então ele vai mostrar que não só o Egito tem profundas, íntimas conexões com o Mediterrâneo e com o Oriente Médio, mas o Egito também tem profundas, íntimas conexões com a África. Não é? Ele vai colocar a luz nisso. Então não dá mais para desconsiderar esse tipo de abordagem ao pensar as histórias de um mundo globalizado. E é legal também porque, inclusive, o Egito teve vários faraós núbios, inclusive, que é o povo negro ou africano, e que a história praticamente parece que não percebe isso, né?
eu não vou dizer que não percebe, mas há um silenciamento em relação a isso. Esse é um tema tenso dentro da egiptologia até hoje, não é? A questão étnica, racial dos egípcios. Não é? Provavelmente eles viviam numa sociedade tão cosmopolita e mestiça quanto a nossa. Não é? Mas essa ideia de identificar o grupo do poder com uma tonalidade da tez é algo muito próprio do 19, quer dizer, é uma agenda que a gente não conseguiu superar ainda. É inacreditável. Não é? Então, esse é um desafio mesmo. Legal, vamos seguir com o tema que está bem bacana. Já voltamos. Micaela Bastidas Puyucaua nasceu em 1744 na província de Tamburco, no então vice-reino do Peru. Pouco antes de completar 16 anos, se casou com um jovem mestiço, José Gabriel Condorcanqui, descendente direto do último Inca Tupac Amaru. Justamente por isso, assumiu o nome de Tupac Amaru II, quando decidiu, junto com Micaela, organizar os indígenas num movimento contra a coroa espanhola, que acabou incendiando também a Bolívia. Na revolta, Micaela atua como soldado e também como conselheira militar de Tupac II. Foi ela quem sugeriu a tomada de Cusco logo nos primeiros dias da rebelião, o que significaria a vitória sobre os espanhóis. Tupac preferiu esperar, ouvindo seus aliados crioulos, e é derrotado. Micaela é capturada em 1781 e levada a Cusco, onde seria torturada e executada pelos espanhóis em praça pública, junto com seu filho Hipólito e Tupac Amaru II. Revolucionária e combatente, Micaela vive. Já não tenho paciência para suportar tudo isso. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre o eurocentrismo. E um elemento para a gente pensar sobre o eurocentrismo se deu agora há pouco aí, na época das eleições e também posteriormente às eleições. A gente tem visto isso, inclusive, em toda a América Latina, quando, por exemplo, na Venezuela, as pessoas vão para a rua protestar contra o Maduro com as bandeiras dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em que as pessoas ficam infinitamente alegres quando o nosso presidente vai para os Estados Unidos e faz um acordo lá com o presidente e que diz que ama os Estados Unidos, ama a Disney, ama tudo. Então, quer dizer, isso é uma coisa que está impregnado na gente, né? Essa coisa do... Isso é o eurocentrismo, no caso o pan-americanismo agora, né? Já que a Europa está mais caída, digamos assim, né? Mas... como é que a gente faz para que as pessoas entendam que essa é uma cultura que nos foi colocada, introjetada e de maneira violenta? Essa eu acho que é a pergunta de 1 milhão não só de dólares, mas de ienes, enfim. Primeiro que você tem uma dimensão econômica aí, que eu acho que o Rampinelli, o Nildo tem muito mais condição de debater do que eu. Então a gente está muito aprisionado a um ciclo difícil de escapar. A gente tem que tentar pensar alternativas a isso. No que diz respeito à dimensão da cultura, primeiro, a gente pensa a história dentro desse paradigma do eurocentrismo. Assim, você tem aí um paradigma etnocêntrico, existem outros, mas a gente pensa a nossa própria história dentro dessa perspectiva. Eu vou colocar um ponto, assim, um exemplo que eu acho exemplar, sendo redundante, que é a discussão da Base Nacional Comum Curricular. Começou em 2013, 2012, e que chegou até o governo Temer, passou pelo governo Dilma, passou pelo governo Temer. Quer dizer, o Brasil começou a pensar a formulação de uma base nacional curricular e onde é que a briga se deu de forma mais tensa? No currículo de história. Não é? Porque você tinha uma proposta de superação de uma periodização eurocêntrica, não é? Mas que, ao meu ver, também pecava porque... como eu disse, o Rampinelli estava colocando algo importante, que o eurocentrismo funciona como uma ideologia paradigmática. Por quê? Porque a proposta feita também, ela de certa forma, era eurocêntrica ou ocidentalocêntrica, porque ela colocava o Brasil no centro, mas o Brasil como Estado-nação. Também eu acho que a gente... Como superar isso? Bom, eu milito na seguinte bandeira. Acho importante nós estudarmos outras histórias.
Então, a minha chegada aqui na UFSC, que eu coloquei como um desafio trazer a discussão das histórias asiáticas. Acho que a gente precisa começar a fazer isso. Espero não ficar fazendo sozinho, mas a gente precisa debater essas outras periodizações, essas outras perspectivas de olhar a história, sem necessariamente abandonar a história acadêmica. Não é? Eu acho que eu posso citar 2 grandes autores, que é o Frantz Fanon e o Edward Said, que fizeram obras importantes, não é? Debatendo em altíssimo nível com a historiografia, com a filosofia. O Edward Said vai dialogar com o Gramsci, com o Foucault, por exemplo, né? E vai mostrar no orientalismo toda a prisão que o Ocidente cria para se pensar, para enquadrar uma infinidade de sociedades dentro de categorias assim quase que invariáveis, né? O oriental é lascivo, ele é preguiçoso, então aquelas coisas que a gente de certa forma vê reproduzido até hoje no cinemão, não é? A gente vê lá os filmes que apresentam lá o chinês ou o indiano, sempre cai nessa chave, não é? Então acho que o grande desafio é recuperar essas outras histórias. Existem propostas para isso, como a história global. É bom reconhecer o seguinte, nós estamos num terreno aberto. E aí nós, brasileiros, temos que ser criativos. E nós, na universidade, mais ainda. Porque nós temos oportunidade de fazer isso. Somos pagos para pesquisar. Então nós temos que propor alternativas à formulação de currículo, propor alternativas para superar esses limites, incorporar essas histórias anteriores à conquista europeia, né, para pensar a América, para pensar a história brasileira. Quer dizer, eu acho que esses são desafios que são importantes, nos motivam, devem nos levar à frente. O Eduardo Said, inclusive, no livro dele, não, Samir Amin, no livro O Eurocentrismo, ele fala que o eurocentrismo só foi possível porque era periferia e, de alguma maneira, ele conseguiu fugir do mundo como estava organizado e ele conseguiu inventar uma coisa nova. Exato. Né? Que ele saiu pelo mar e inventou. E o Simão Rodrigues, que é um educador latino-americano muito importante, ele sempre teve essa máxima: nós precisamos inventar, nós temos que ter a nossa própria invenção, assim como os europeus um dia tiveram a deles. Né? Então, quer dizer, está colocado para a América Latina esse desafio, assim, né? Rampinelli, tu querias falar um pouco também sobre a questão do Dussel? Na realidade, hoje a dominação dos Estados Unidos se dá através do imperialismo cultural. Né? Se ontem era um imperialismo econômico, hoje é um imperialismo cultural. Não é à toa que eles têm Hollywood, tem Disney World, tem toda uma dominação de jogos via computador, para ganhar mentes e corações, porque quando você ganha mentes e corações, você ganha o bolso. Eu penso que o James Petras tem trabalhado muito isso, né? O imperialismo cultural. Ele chega a dizer que hoje os Estados Unidos exportam quase que 90% daquilo que vem para a América Latina, que é cultura, dominação cultural. Né? E isso pega todos os países. Né? Claro que alguns não aceitam essa dominação, como Cuba, o México tem alguma rejeição também, mas a maioria dos países tomam isso bem dado. Bom, e o que é importante para a gente resistir a isso? Aquilo que nós conversávamos antes, e o Alex citava também, é a nossa própria história. Eu queria lembrar que o Henrique Dussel, quando foi reitor da Universidade Autônoma da Cidade do México, no curso de filosofia, ele primeiro estudava os filósofos astecas, os filósofos da Mesoamérica, e junto com eles os filósofos hindus e chineses, depois os pré-socráticos, e bem depois os europeus. Por quê? Porque na Mesoamérica, antes da chegada dos conquistadores, nós tínhamos universidades maias, astecas e náhuatl, universidades por todos os lados, e os filósofos ali tinham um poder muito importante. E hoje, por exemplo, no México, é impossível você querer estudar filosofia e não estudar Nezahualcóyotl, que tem um centro dentro da Universidade Autônoma do México, ou Tlacalael. São todos grandes pensadores que pensavam a metafísica, pensavam a realidade do ser humano, né? E nesse aspecto tem que estudar. A grande tese do Miguel León Portilla, um historiador e antropólogo, é a filosofia náhuatl em suas origens. É uma tese, Alex, de 1956, que inclusive está em PDF, para quem quiser ver,
E foi traduzida para 20 idiomas, inclusive o russo. A última vez que eu estive no México, eu conversei com Miguel León Portilla e ele recebeu agora o título de doutor honoris causa, dado por uma universidade da Espanha, veio a universidade inteira, com toda a sua infraestrutura, mais aztecas que claro, para homenagear o Miguel León Portilla. E nós aqui praticamente desconhecemos. E ele vai mostrar o quê? O que é a filosofia dos mexicas. Tem um outro livro fenomenal sobre a literatura deles. Então, é importante conhecer isso. E os estudantes lá conhecem os filósofos astecas. Então, é fundamental que os livros didáticos partam dessa suposição e desta realidade. Olha aqui como eram os nossos pensadores. Mas aí, o Rampinelli, necessita também que os próprios professores eles têm que mudar também a sua própria maneira, porque se tu for pegar, por exemplo, a história inca, os incas eles não contam a história nem com personagens, figuras importantes, e muito menos a história linear. E eles contam a história a partir de momentos específicos que eles vão reproduzindo. E vão, quer dizer, é outra maneira de registrar a história. Então, exigiria dos professores também uma outra forma de conhecer. Mas aqui tem uma coisa importante, Elaine e Alex, que é o seguinte, é a educação do povo em geral. O México, por exemplo, tem muitos museus de todos os tipos. E os museus educam. Tanto é que quando o governo neoliberal de Ernesto Zedillo chamou um grupo de historiadores e quis mudar os livros didáticos por causa de um editorial do New York Times que dizia para o México: esqueçam o passado revolucionário de vocês, vamos agora entrar no NAFTA e apaguem a história. Os historiadores prepararam livros didáticos passando por cima das grandes revoluções mexicanas. Como isso é algo palpitante nos pais, os alunos chegaram em casa com os livros e disseram: isso aqui é falso. O que aconteceu? O governo mexicano teve que em 15 dias mudar tudo, porque o povo também conhece a sua história. Então, quando você tem um povo que conhece a sua história, junto com seus filhos, a história é dada de maneira diferente. Coisa que não é muito o que acontece aqui no nosso país, né? Onde, além de ter esse problema da história oral, né, que não é levada em consideração, o pouco ensino mesmo da nossa própria história. Mas enfim, vamos para o próximo bloco, já voltamos. Com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre eurocentrismo, colonialismo, e a dica de leitura de hoje para vocês, uma vem da Argentina, né, que é um livro, a Argentina tem essa discussão muito forte, né, da sua própria história, é um livro de Juan José Hernández Arregui, que é Imperialismo e Cultura, é um trabalho do Arregui em que ele mostra como que essa dominação cultural está imiscuída em toda a cultura argentina e onde ele coloca também os principais escritores e autores importantes da Argentina. Então é um trabalho muito bom, que não só discute a Argentina em si, mas essa lógica mesmo do imperialismo cultural. E a gente lendo isso, a gente consegue entender por que uma pessoa vai para a rua carregando a bandeira dos Estados Unidos, por exemplo, né, numa manifestação, por exemplo, no Brasil. E uma segunda dica de leitura é um livro do nosso querido companheiro Gilberto Vasconcelos, que traz a história do Glauber Rocha, né? O livro é Glauber, Pátria Rocha Livre. E Glauber Rocha, que foi um dos grandes militantes, né, da causa do nacionalismo, de trazer a história brasileira, trouxe para o cinema, né, a nossa história, o sertanejo, aquele camarada lá, enfim, a vida mesmo brasileira, né? Então fica essas duas dicas aí para vocês. E a gente então continua com o nosso papo aqui sobre a história, o eurocentrismo, o colonialismo cultural. Como é que vocês
pensam aí agora nesse momento, começando contigo, Rampinelli, esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, né, em que inclusive a própria história está sendo revista, nós estamos passando por situações como o Holocausto não foi tão feio assim, que deve ser perdoado, enfim, que algumas verdades não eram verdades. Há toda uma tentativa de reescrever a história de novo, né? Como é que se enfrenta isso? Na realidade, as classes subalternas têm a sua história apagada. Negros, povos originários, pobres, mulheres, enfim, a história é apagada. Eu venho de uma cidade aqui do sul de Santa Catarina que se chama Nova Veneza. Os imigrantes italianos chegaram lá no final do século XIX e vieram com uma arma em uma das mãos e o título de propriedade na outra. E começaram a eliminar os povos originários, que eles chamavam de bugres. O meu avô, que faleceu com 94 anos, me contava que quando ele tinha 9 anos, os italianos chegavam de caçadas de bugres, com orelhas penduradas na cintura, e contavam quantas orelhas tinham matado. Isso era como matar um animal. Bom, a história dessas pessoas foi apagada em Nova Veneza e em toda a região sul. Hoje você chega nesta cidade, que é a minha terra natal, tem um monumento ao imigrante, aquele que veio desbravar, aquele que veio construir. Mas o seguinte, ele construiu em cima do quê? Do sangue, do suor e das lágrimas dos povos que foram sendo exterminados. Por isso nós temos que buscar na nossa própria história razões para mudar a nossa realidade. Aqui em Santa Catarina, a Guerra do Contestado, por exemplo, que é pouco conhecida numa dimensão de luta de classes, deveria ser estudada na escola pelas crianças de uma maneira muito mais palpável. É um pouco mais conhecida no Oeste, mas dentro de uma visão conservadora. Nós tivemos aqui governadores de estado que usaram a Guerra do Contestado dentro de uma visão folclórica, diga-se de passagem, Espiridião Amin, quando governador, e não foi usada a Guerra do Contestado entre camponeses e uma multinacional que veio desestruturar a terra e tirar dos camponeses a terra. E quando você tira do camponês a terra, você tira o que dele? Tira tudo. Você quer apagar a sua história, os seus usos, os seus costumes. E o que eles fizeram? Com armas nas mãos, se levantaram e foram as últimas consequências. Então a nossa história nos ensina como é que nós devemos defender os nossos valores, como é que nós devemos avançar, como é que nós devemos escrever, reescrever uma nova história de baixo para cima. Aquilo que o Walter Benjamin fala, Alex, história contra pelo, quer dizer, levantando os pelos do braço para que as cicatrizes apareçam, e não fazendo a história oficial, passando a mão a favor do pelo para que tudo fique bonito. Então nós temos que pegar aqui em Santa Catarina, aqui no Morro, lá em Nova Veneza, em todos os lugares, a luta, há sangue derramado, há lágrimas que caíram, há gente que luta. E essas histórias precisam ser recontadas dentro de uma visão de luta de classes. E aqui em Santa Catarina, por exemplo, tem aqui essa questão do Morro dos Cavalos, que é onde tem a cultura guarani, que está ali já com a terra demarcada, e não se homologa isso justamente porque querem negar a existência do povo guarani naquela região, como se eles não estivessem aqui desde sempre. Então, assim, essas tentativas de ocultamento, elas são sistemáticas, né? E outra coisa que eu queria colocar para ti, Alex, é isso também, nos livros didáticos de história, é muito comum a gente ver ali uma partezinha sobre os incas, sobre os astecas, sobre os maias, como se fosse só esses três povos que aqui viviam, né, nesse continente imenso que é a Biayala, que vem desde o Alasca até a Patagônia, milhares de outras etnias, né? Então tudo isso também é apagado. Tudo isso também é apagado. Quer dizer, essa guerra de narrativas, né, que a gente está falando, ela é natural. Acho que eu não conheço sociedade que não tem esse tensionamento, né? O que eu vejo como preocupante no Brasil é que nós temos sistematicamente nos últimos meses uma tentativa de limitar a nossa autonomia para tentar propor visões
que entrem em conflito com essas tão esquemáticas, né? Que vão reservar para essas outras histórias uma categorização subalterna, marginal, que só aparecem quando são chamadas à luz da narrativa da história europeia, né? Eu gostaria de chamar atenção para esse ponto. Nós ainda temos uma autonomia para propor questões novas, tanto na leitura da Guerra do Contestado, como de coisas, por exemplo, muito tradicionais. Vou dar um exemplo pontual. Uma das atrações turísticas, eu não sei se é a mais visitada, mas está entre das mais visitadas da cidade de São Paulo hoje, é o Templo de Salomão. Que não é só um templo religioso, ele é um museu de história, ele ensina história antiga. Então é o Edir Macedo que está ensinando história antiga. Então, não é? Então nós temos também que discutir essas histórias que nos interessam, não é? Propor essas visões mais arrojadas, mais libertadoras. Eu acho que essa é uma questão importante que o Rampinelli colocou ao estudar, por exemplo, o Contestado, não é? E eu acho uma coisa importante, assim, ao a gente restituir de voz essas histórias que são silenciadas, né, quando não apagadas, nós vamos enriquecer todo o nosso repertório para pensar, inclusive a história europeia. Né, o quanto que a história europeia tem se valido, a gente falou disso, né? O Norte está estudando essas histórias pós-coloniais como um elemento de crítica teórica, de fomentação de novas perspectivas metodológicas. Quer dizer, para nós eu acho que há um imperativo político aí. Nós não podemos nos afastar dessa dimensão, mas há também uma questão acadêmica aí que eu acho que nós vamos ganhar estudando de forma mais densa os incas, os indianos, né? Porque isso é uma coisa importante também, né? Nós aqui na América Latina, talvez, a gente está numa condição muito subalterna, mas se a gente olhar a academia indiana, a academia chinesa, eles não desprezam a história deles. Né? Eles colocam ela em condição assim... Aí a gente tem um etnocentrismo no lugar do eurocentrismo, mas enfim, eles estão dialogando, estão propondo visões alternativas, eles vão periodizar a história de outra forma, vão colocar a nação deles no conceito das nações de uma outra perspectiva, né? Então acho que a gente tem muito a ganhar e muito a contribuir. Eu insisto nessa nossa autonomia ainda para produzir coisas novas, ainda possível, né? E é importante que ainda temos liberdade de cátedra, inclusive. Os professores nas universidades, nas escolas, eles podem propor uma nova história, né? Então é muito importante que a gente aprenda sobre a nossa realidade. Nós tivemos aqui, enfim, civilizações incríveis com ciência, filosofia, isso tem que ser conhecido. E uma das coisas que eu sempre sou contra quando querem derrubar, por exemplo, estátuas, como aqui na entrada de Florianópolis tem uma estátua do Dias Velho, eu penso que não, essa história também tem que ser contada, né? Eles contam a história deles, constroem as estátuas deles, e nós temos que contar a nossa e colocar as nossas estátuas também, né? Porque a história é essas duas vertentes, né? A vertente dos que dominam e a vertente dos vencidos, então ela tem que ser dita, né? E aí então eu quero encerrar o programa com uma dica do Che Guevara, que ao ser questionado por estudantes em Cuba sobre o que fazer, né, para manter viva a revolução, ele respondeu: estudar, estudar e estudar. Fica a dica. Tchau.